Smile.jpg, ou Smile Dog mais conhecido. Eu me encontrei pessoalmente com Mary no verão de 2007. Tinha combinado com Terence, seu marido, há 15 anos de vê-la, para uma entrevista. Mary inicialmente havia aceitado, já que eu não era um jornalista, mas sim um escritor amador coletando informações para alguns trabalhos de faculdade, e de acordo com o plano, algumas peças da ficção. Marcamos a entrevista para um final de semana, quando eu estava em Chicago, mas no último momento Mary mudou de ideia e se trancou no quarto do casal, recusando-se a me encontrar. Durante meia hora fiquei acompanhando com Terence do lado de fora, escutando e tomando notas enquanto ele tentava inutilmente acalmar sua ex-mulher. As coisas que Mary diziam faziam pouco sentido, mas se encaixava no que eu estava esperando. Embora eu não pudesse vê-la, eu podia dizer a partir de sua voz que ela estava chorando, e muitas de suas objeções para conversar comigo estavam centradas em uma diatribe incoerente em seus sonhos ou pesadelos. Em 2005, quando eu estava no segundo ano, Smile.jpg me chamou a atenção pelo meu interesse crescente em fenômenos da web. Mary foi a vítima mais citada no que se referido como Smile Dog. Como ficou a reputação do Smile.jpg? O que despertou meu interesse, além dos óbvios elementos macabros da cyberlenda, minha tendência para essas coisas era a pura falta de informação, já que normalmente as pessoas não acreditam nisso, e que não passam de um boato. E única porque, apesar dos fenômenos inteiros centrarem em um arquivo de imagem, esse arquivo não pode ser encontrado na internet. Certamente é uma daquelas fotos manipuladas que aparecem com maior frequência em sites como 4chan, ImageBoard, especialmente no Board, focado em atividades paranormais. Suspeitam que sejam falsos, porque eles não têm o mesmo efeito que o Smile.jpg verdadeiro teria, ou seja, epilepsia do loop temporal e ansiedade aguda. Essas reações do espectador é um dos motivos para a fantasmagoria do Smile.jpg ser vista como desdém, uma vez que isto seja absurdo, embora de depender de quem você perguntar, a relutância em reconhecer a existência do Smile.jpg possa envolver medo, não descrença. Nem Smile.jpg nem Smile.dog é mencionado em qualquer lugar na Wikipedia, embora o site apresente artigos sobre outros sites mais escandalosos, como Ghost, Halo.jQuest, TrueGuiz1Cup, ou qualquer tentativa de criar uma página referente ao Smile.jpg seja sumariamente excluída por um dos muitos administradores da enciclopédia. Encontros com Smile.jpg são uma lenda da internet. A história de Mary não é única. Existem rumores não confirmados do Smile.jpg aparecendo nos primeiros dias em grupos de discussões, até mesmo num conto persistente que, em 2012, um hacker inundou um fórum de humor e sátira Somentring com imagens do Smile Dog, fazendo com que todos os usuários do fórum entrassem em epilepsia. Diz também que em meados dos anos 90, Smile.jpg circulou em um grupo de discussões com anexo de e-mail corrente com o assunto: sorria, Deus ama você. Mas apesar da enorme exposição de golpes publicitários, geraram poucas pessoas confessarem ter qualquer experiência e nenhum vestígio de arquivos ou links que foram descobertos. Aqueles que afirmaram ter visto Smile.jpg inúmeras vezes davam a desculpa de estarem ocupados demais para salvar uma única imagem no seu disco rígido. No entanto, supostas vítimas ofereceram a mesma descrição da foto: uma criatura canina, geralmente descrita como Rusty Severiano, iluminado pelo flash de uma câmera. Fica uma sala escura. O único detalhe visível no fundo é uma mão humana que
que se estende na escuridão perto do lado esquerdo. A mão está vazia, mas geralmente é descrita como acenando. Naturalmente, a maior atenção dada é ao cachorro ou criatura canina, como se algumas vítimas estão mais certas de terem vistos. O focinho da besta é supostamente dividido em um largo sorriso, revelando duas fileiras de dentes brancos fortes com aparência humana. Essa não é naturalmente uma descrição dada imediatamente após ver a imagem, mas uma recordação das vítimas que alegam ter visto a imagem infinitivamente em sua mente, na realidade depois de terem ataques epilépticos. Esses relatos continuam, e muitas vezes, enquanto as vítimas dormiam, resultados em pesadelos nítidos e perturbadores. Estes podem ser tratados com medicamentos, embora em alguns casos sejam mais eficazes que outros. Mercy e eu supus que não estava usando medicamentos. Foi por isso que, depois de minha visita no seu apartamento em 2007, eu enviei a notícia a websites, listas de discussões em grupos voltados a folclores e lendas urbanas, na esperança de encontrar o nome de uma suposta vítima de Smiley.jpg que se sentisse mais interessada em conversar sobre suas experiências. Por um tempo, nada aconteceu. Eu finalmente esqueci sobre minhas buscas. Desde que eu tinha começado meu primeiro ano na faculdade e estava muito ocupado. No entanto, Mel entrou em contato comigo por e-mail no começo de março de 2008. O e-mail dizia assim: Querido senhor, estou incrivelmente desapontada sobre meu comportamento no verão passado, quando você veio me entrevistar. Espero que você entenda que não era culpa sua, mas sim dos meus próprios problemas que me levaram a agir daquela forma. Eu percebi que poderia ter lidado melhor com a situação. No entanto, me perdoe, na época eu estava com medo. Você vê, por 15 anos eu sou assombrada pelo Smiley.jpg. O Smiley Dog vem a mim todas as noites em meus sonhos. Sei que parece bobagem, mas é verdade. Há uma qualidade inefável sobre meus sonhos, meus pesadelos, que torna completamente diferente de qualquer sonho real que eu já tive. Eu não posso me envolver e não posso falar. Eu só posso olhar para frente, e a única coisa em minha frente é a cena daquela imagem horrível. Eu vejo a mão acenando e vejo o Smiley Dog. Ele fala para mim. Eu pensei por muito tempo sobre minhas opções. Eu poderia mostrá-lo a um estranho, um colega de trabalho. Eu poderia mostrá-lo para o Terence, mas a ideia me repugnava. E o que aconteceria? Bem, se o Smiley.jpg mantivesse sua palavra, eu conseguiria dormir. No entanto, se ele mantivesse o que eu faria? Em que iria me garantir que não aconteceria algo pior, se eu fizesse o que a criatura pediu? Então eu não fiz nada por 15 anos, embora mantivesse o disquete escondido em minhas coisas. Todas as noites durante 15 anos, Smiley Dog veio para mim, em meus sonhos, e pediu para eu espalhar a palavra. Por 15 anos eu estava forte, embora eu tinha momentos difíceis. Muitos dos meus colegas, vítimas do board BBS, onde encontrei Smiley.jpg pela primeira vez, passaram a apostar. O que eu vi que alguns deles cometeram suicídios. Outros permaneceram em silêncio, simplesmente desaparecendo da web. São estes que eu me preocupo mais. Eu espero sinceramente que você me perdoe, senhor. Mas no verão passado, quando você contatou a mim e meu marido sobre a entrevista, eu estava quase perdendo a cabeça. Eu ia te dar o disquete. Eu não me preocupava se o Smiley Dog estava mentindo ou não. Eu só queria que isso acabasse. Você era um desconhecido, alguém que eu não conhecia, e eu pensei que eu não me sentiria culpado quando você levasse o disquete. Como parte de sua pesquisa, e selasse seu destino.
Mas antes que você chegasse, eu compreendi que o que eu estava fazendo. Eu estava planejando arruinar sua vida. Eu não podia fazer isso. Estou envergonhada, senhor. E espero que você... Espero que esse aviso possa fazê-lo desistir de encontrar o Smiley Dog. Com o tempo, você pode encontrar alguém, se não mais fraco do que eu, mais depravado, alguém que não insistirá em seguir ordens do Smiley Dog. Pare enquanto ainda é tempo. Sinceramente, Mary. Mais tarde, naquele mesmo mês, Terence me informou que sua esposa havia se matado, enquanto limpava várias coisas que ela havia deixado fechando contas de e-mail. E coisas do tipo. Ele encontrou uma mensagem escrita acima. O homem pedia desesperadamente que eu ouvisse o aviso de sua mulher. Ele me contou que encontrou o disquete e o queimou até que se tornasse apenas um monte de plástico derretido. O que mais me intrigou, no entanto, foi ele ter dito que a pilha tomou forma de um animal. Admito que me falaram palavras. No começo achei que o casal talvez estivesse fazendo algum tipo de piada comigo. Mas uma rápida olhada nos obituários dos jornais de Chicago me provou que era verdade. Mary estava realmente morta. O artigo, no entanto, citava suicídio. Então eu decidi não perseguir mais sobre o Smiley Dog, pelo menos por enquanto, já que meus exames de maio do ano estavam se aproximando, mas a vida tem maneiras estranhas de nos testar. Quase um ano depois do meu encontro de Mary, recebo outro e-mail. E o e-mail dizia assim: assinado Smiley. Olá, encontrei seu e-mail num fórum. E seu perfil dizia que você está interessado no Smiley.jpg. Eu já ouvi. Não é tão assustador como todos dizem. Eu estou lhe enviando um anexo. Apenas espalhando a palavra. A última linha me deixou arrepiado. Havia um arquivo de imagem em anexo, Smiley.jpg. Fiquei indignado em abrir por algum tempo. Certamente deveria ser um fake, e mesmo que se não fosse, eu ainda estava convencido do poder da imagem. A morte de Mary me assustou, é verdade, mas preferi acreditar que ela tinha algum tipo de distúrbio mental. Além disso, como poderia uma simples imagem ser capaz de fazer aquilo? Que tipo de criatura seria capaz de levar alguém à loucura somente com um olhar? Certamente um absurdo. Mas se os avisos de Mary não fossem verdadeiros, e se o Smiley Dog entrasse em meus sonhos exigindo que eu espalhasse a palavra, eu conseguiria ser tão forte como Mary, me recusando a colaborar até o último minuto de minha vida, o que eu simplesmente espalharia a mensagem na esperança de ser preocupado, e para quem eu teria coragem de mostrá-la. E se eu continuasse com meu projeto original de escrever um pequeno artigo sobre o Smiley Dog, eu poderia anexar a imagem a ele, e qualquer outra pessoa que lesse o artigo também seria afetada. Mas se o Smiley Dog anexado no e-mail for genuíno, seria correto me salvar desta maneira? Mel era administradora de sistema de um pequeno BBS em Chicago em 1992, quando encontrou pela primeira vez com o Smiley.jpg e mudou sua vida para sempre. Ela e Terence estavam casados apenas 5 meses, mas Mary foi uma das 400 pessoas que dizem ter visto a imagem quando foi postada em hiperlink no BBS, embora seja a única que falou abertamente sobre a experiência. O restante das pessoas permaneceram em anonimato, ou talvez mortas. A foto abaixo é um fato verdadeiramente da Smiley.jpg. Muitas fotos alternativas parecidas com essa circulando na internet, mas apesar de tudo são falsas. A foto verdadeira estava logo abaixo. Olá, agora eu deixarei a foto do Smiley.
Vocês decidem ver se é real ou não. Vocês decidem se é real ou não. Tire suas próprias conclusões. Eu não recomendo vocês a vê-la. Vejam por sua conta e risco. E se você gostou do vídeo, avalie positivamente, deixando seu like. Se não, pode dar dislike, faz parte. Se você é novo no canal, se inscreva. E tenha uma ótima noite macabra. Fiquem agora com a imagem.